Hoje nós temos uma convidada super especial, professora Pro Camila, Pro como é que os meninos Camila. chamam? Me chamam de vários nomes, mas Pro Camila foi o que eu mais fui chamada na vida toda. Pro Então, Pro Camila. Camila. Seja bem-vinda, Camila, como me Obrigada. tornei. Obrigada por aceitar esse convite. Por favor, agora se apresente pro pessoal. Então, eu sou Pro Camila, Camila Santana, eu sou pedagoga de formação, sou professora no Instituto Federal Baiano já há 14 anos. Já passei por vários lugares na instituição. Hoje eu estou no Campo Serrinha, que fica na região do território do Cisal, ali depois de Feira. Sou setoriapolitana, sou mãe de 2 filhos únicos. Um que vai fazer 25 daqui a Nossa 2 Senhora. meses, menos de 2 meses, e um que fez 11. E aí eu brinco que são 2 filhos únicos, De porque verdade. a distância é muito grande, então a realidade da maternidade também são 2 bem distantes, né. E é isso. Agora eu quero que Camila volte no tempo, lá no ensino médio. O que é que Camila queria ser quando crescesse? Já era pedagoga? Não, nunca foi. Ótimo. Isso acontece bastante aqui. Na verdade, antes do ensino médio, se eu voltar mais um pouquinho, as minhas primeiras lembranças, memórias, o que a família conta, o que os meus diários contam, Hum. é que eu queria ser escritora. Então, assim, durante a vida toda, era o que eu respondia. Mesmo. É, e era engraçado, porque eu nasci na década de 80, né? Então, a gente às vezes esquece, mas eu nasci e o Brasil ainda era uma ditadura. Então, eu nasci na década de 80 e a década de 80, para quem foi da década de 80, era aquele momento de efervescência cultural. Então, as meninas queriam ser paquitas. Verdade. E eu queria ser escritora. Não sei porquê, não sei dizer porquê. Sempre gostei muito de escrever, mas era o que eu queria ser escritora. E acho que quando eu chego no ensino médio, eu talvez me dê conta de que, não sei se no Brasil eu conseguiria viver bem sendo escritora, já que eu não tinha também. Gosto de escrever, acho que escrevo bem, mas não tenho nenhum grande talento que pudesse me fazer viver disso. Quem sabe? E aí eu queria ser advogada. Na verdade, eu queria ser bacharel em direito, não queria advogar, mas eu queria trabalhar na promotoria pública, eu queria ser procuradora, enfim, eu queria ser servidora pública na área do direito. Então era isso que eu queria no ensino médio, assim. Um pouco antes, porque eu comecei a pensar nisso, sei lá, no Fundamental 2, na oitava série, que eu já nono ano. Então, lá Sim, o era foco era isso que eu passar no queria. concurso. Passar primeiro num curso de É mesmo. direito. Então, eu respondi as provas das grandes Mulher, na universidades de oitava São série eu só Paulo. queria ser fã do Backstreet Boys. Pois é, gente. Você acha que você é mais jovem que eu, porque. Não, amiga. Mas era isso. Spice Girls, Backstreet É. Boys. Mas eu queria Ah, muito ir por esse caminho. Então eu respondi a prova. Não tinha Enem naquela época, né? Então uhum. era. Eu lembro de ir para a biblioteca da escola para buscar provas de vestibulares anteriores de grandes universidades. Então, meu sonho era estudar fora de Salvador, numa grande universidade de direito, e ser uma Nossa acadêmica do senhora. E o direito. primeiro vestibular foi para direito? O primeiro vestibular, então, no meio do caminho, eu fiquei grávida. Com 16 anos, eu estava no segundo ano do Ali, ensino médio. Matheus. Eu estava no segundo ano, iniciando o terceiro ano, o ano do vestibular, e aí eu fiquei grávida. Então, isso mudou tudo, porque a minha disposição para estudar já não era a mesma. A barriga começou a crescer, Sim, eu era muito magrinha, sim. então meu corpo mudou Ainda muito. mais nessa idade, E sendo uma gente. adolescente, né? Então, mas eu não desisti, não. Eu me inscrevi, inclusive, fiz vestibular para direito. é, e só que aí no meio do caminho eu não eu sabia que a minha preparação já não era, a minha dedicação não era Naquela mais a época não mesma. tinha as opções que tem hoje, Não né? tinha. Era Em Salvador só UFBA, tinha UFBA. Pública só tinha UFBA. pública, então A Unifax, Unifax e a Católica. Eram as três. caríssimas. Eram as três. A UNEB só tinha o curso de Direito em Juazeiro. Não tinha ainda em Salvador, porque hoje já tem.
E então, naquele momento, a minha realidade só era fazer a UFBA. E a UFBA, naquela época, era aquela prova de 2 etapas, dificílima, super concorrida. Enfim, eu tive um bom desempenho na primeira etapa, mas não consegui, né? Na segunda. Então, grávida, com um bebê, quer dizer, com um bebê já nascendo, porque quando eu me inscrevi para o vestibular da UNEB, que foi onde eu estudei, eu estava no hospital com o Matheus recém-nascido. Né? E um amigo meu do colégio que me inscreveu. Muita vontade, né? Naquele momento já não era nem mais vontade, ali já era necessidade, né? Então eu continuei com o direito como opção. Na UFBA eu fiz direito, me inscrevi para direito na Católica. E só que eu falava assim, bom, eu tenho que entrar na universidade de qualquer jeito, porque, como eu falei, eu vinha do sonho da estabilidade, né? Então, uma menina que nasce na década de 80, no bairro periférico de Salvador, filha de pais separados. Meus pais sempre foram da iniciativa privada, não tinham formação superior. Então, na década de 90, quando tudo estava mudando na economia do Brasil, em que se demandou, mas começou-se a exigir muito a formação de nível superior, e as empresas começaram a mudar muito os seus quadros de funcionários, meus pais ficaram desempregados, por exemplo. Então, quando eu penso assim, o que é que você queria ser? Independente da profissão que fosse, eu queria a estabilidade do serviço público. Exato. Então, quando eu tô lá escolhendo o que é que eu vou estudar, onde é que eu vou estudar, a minha realidade era a universidade pública, né? Eu estudei a vida toda em escola particular e eu estudei escola particular ouvindo dizer, olha, esse é o seu investimento para você poder ir para a universidade pública. Então, a UNEB era uma opção, era tipo assim, preciso estudar, tentar alguma coisa lá, porque era perto da minha casa, era gratuita, não era o dia todo, porque a UFBA tinha uns horários bem, né, malucos. Era num lugar só, eu fiz assim, não, então eu tenho que estudar na UNEB. E aí eu me inscrevi, naquela época, como não tinha o curso de Direito lá, como eu falei, só tinha em Juazeiro, eu me inscrevi, fui escolher o curso de menor concorrência. Eu até contei isso um dia no Instagram. Eu fui pegar, a gente se inscrevia naquela época para você, para quem está ouvindo que não é dessa época. Sim. Naquela época a gente ia se inscrever no correio. Exatamente, a gente se inscrevia no correio, comprava um manual, via lá a concorrência do ano anterior para poder escolher o curso, né? A escola tinha nas paredes. Nas paredes, exatamente. Ali também estudei do Cabula, né? Sim, sou do Cabula. Pois é, eu também estudei na UNEB justamente por conta de ser próximo de casa. Que bom. Em um horário só. E aí eu entendo bem, né? Que tinha todas as concorrências lá, você ficava, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Pois é, mas não tinha o que eu queria, que era direito. Sim, então eu fiz assim, eu vou escolher o menos concorrido. E o menos concorrido era química. 7-1. Aí eu fiz, gente, mas eu não sou péssima. Não, e eu era muito ruim de química. Eu fiz assim, não vai dar pra... Esse plano que eu tô traçando com química não vai dar. E aí eu fiz assim, deixa eu ver qual é o próximo. E o próximo era pedagogia. Aí eu fiz, pedagogia... vou entrar em pedagogia, porque o meu plano era, vou entrar num curso gratuito na UNEB. Estando na universidade, o meu plano naquele momento era, estando na universidade, vou conseguir um trabalho no outro turno. Naquela época, início dos anos 2000, o que bombava era telemarketing. Eu fiz, então, vou conseguir um trabalho de telemarketing no outro turno e vou me matricular em Direito na faculdade particular para pagar a faculdade. O plano era esse. Né? Não era ser professora. Inclusive, eu falava, não, professor de jeito nenhum. Meu Deus, não tenho como seguir nessa carreira. E aí, eu me inscrevi na UNEB em pedagogia. Naquele ano, porque a gente fazia pensando na concorrência do ano anterior, né? E naquela época, porque já tem quase 30 anos isso, né? Deixa quieto. Naquela época, os jornais divulgavam as concorrências do vestibular um pouquinho antes da prova, né? Qual é o curso mais concorrido? Então, era sempre medicina, direito, as engenharias, odontologia, era sempre isso. E naquele ano foi notícia em jornal, 99,
que o curso de pedagogia da UNEB tinha batido todos os recordes. A gente teve um vestibular de mais de 70 candidatos por vaga. Por quê? Não é porque todo mundo resolveu ser pedagogo. Era porque tinha tido uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases, na 93, 94, em 96, ou seja, 3 anos antes, de que os professores, para atuarem na educação básica, teriam que obrigatoriamente ter um nível superior. Inclusive os professores de educação infantil ou do ensino fundamental 1. Então foi uma correria, porque quem já estava precisava da formação para poder avançar na carreira, e quem ainda não estava não ia conseguir somente com o curso de magistério, que inclusive hoje é praticamente extinto. É verdade. Então todo mundo se inscreveu. Aí eu fiz, gente, não vou. Como é que eu vou? Eu nem quero ser pedagoga. 70 para 1. Não tá vendo que eu não vou passar se eu não passei em direito, que era menor? Mas resolvi ir. Fiz uma boa prova, mas não fui aprovada na primeira lista. Fui aprovada na segunda lista. Eram 50 vagas, eu fiquei em 52º. Então entrei em pedagogia, mas com aquele plano ainda. Vou estudar, vou arranjar um emprego que poderia ser na área de telemarketing, vou pagar a minha faculdade que meus pais naquele momento não podiam pagar. Mateus já existia, né? Então ainda tinha que... Eu era uma mãe solo no sentido de não ter um casamento, mas não fiz sozinha, não criei sozinha, né? Fui mãe numa aldeia de uma rede de apoio muito grande. E eu fiz, eu vou... O plano é esse, vou entrar em pedagogia, enfim. E aí comecei a fazer o curso e no primeiro semestre eu fiz, não é pra mim. Foi mesmo? Foi. Fiz, gente, não tenho condição de ficar. Era um currículo totalmente diferente, novo. Era um curso majoritariamente feminino. Na minha turma, acho que tinham 3 homens. Que eu me lembro agora, 4. Lembrei agora de mais um. Então, era uma turma majoritariamente feminina, uma turma mais velha, porque na turma tinham aquelas professoras que já eram professoras. Vixe, imagino. Então, assim, era uma coisa... O trabalho que elas não davam, né? Não, era assim, era diferente de tudo, porque eu tinha 18 anos, gente. Era uma menina. Então, eu fiz assim, gente, não vou conseguir dar conta disso, não vou conseguir nem ganhar dinheiro nisso. E aí... tranquei um semestre a universidade. E na época eu tinha feito um concurso para o IBGE para trabalhar no censo do ano 2000. E aí eu tinha passado nesse concurso, então eu estava lá batendo na porta das pessoas. Não tinha tablet nem nada não, era aqueles cadernões e você marcando as coisas e tal. E aí eu não conseguia estudar, porque aí eu me dei conta que eu fiz, gente, não vou conseguir estudar, tomar conta de filho, ir para a faculdade, trabalhar, a conta não vai fechar. E resolvi voltar para o curso. E eu fiz assim, então eu preciso tentar ganhar dinheiro com isso aqui de alguma forma. E aí eu comecei a buscar estágios. Eu estava no 2º semestre, então ninguém estagia no 2º semestre. Então eu meio que me oferecia para as escolas. Eu gosto de contar essa história porque para mim foi muito importante e é engraçado. Eu tô falando de uma era pré-Google. Sim. Né? Então a gente buscava os contatos das empresas, das escolas, no catálogo telefônico. Não sabe. Eu sou professora de uma turma jovem, outro dia eu falei disso, eles... O que é isso? Existia isso? O nome das pessoas ficavam lá listados com um númerozinho assim. O nome de todo mundo. Todo mundo, exatamente. Então eu peguei um catálogo telefônico, fui para as páginas amarelas, que era o que ficava os contatos comerciais, e fui ligando para todas as escolas de Salvador. Sabe o que é todas? Todas. Perguntando se tinha programa de estágio. Se contratava, eu sabia que não contratava. Se tinha programa de estágio. Se tinha interesse em ter um programa de estágio, se tinha estágio, se tinha qualquer coisa. Eu queria entrar no mercado, digamos assim, para entender como ele funcionava, para ir me preparando para poder ganhar dinheiro. Naquele momento era isso, eu queria ganhar algum dinheiro. Porque todas as experiências, todas as vagas que eu via, inclusive dos estágios mais bem remunerados em Salvador, exigiam ou formação, ou uma formação específica, ou experiência. E aí eu fui ligando para todas as escolas e ouvi muitos nãos,
Aliás, ouvi todos os nãos, porque eu estava no início do curso. E aí uma escola disse assim, a gente tem interesse. Aí eu, que legal e tal. Olha, a gente recebe os estagiários, mas a gente não remunera, né? Então é praticamente um trabalho voluntário. A gente dá um auxílio transporte, então, ou seja, a gente dá um auxílio. Então, digamos que eu gastasse, sei lá, R$ 200 de transporte, eles pagavam metade. Ou seja, eu ainda tinha que investir no transporte. E aí eu fui para essa escola, conheci essa escola, e essa escola foi que disse assim, Foi mesmo. foi essa escola. Era com que faixa etária que você ia Era trabalhar? educação infantil, com 2 anos, Ai, que crianças de delícia. 2 anos de idade. E Matheus depois estudou nessa escola, no E ano você se seguinte. encantou? E aí eu entrei na escola, eu achei assim incrível a possibilidade de você. O que mais me encantou no início foi poder ver o desenvolvimento de uma criança. Eu fiquei pouco tempo, porque era um estágio voluntário mesmo. Então eu cheguei lá no, sei lá, outubro, setembro, fiquei até o final do mês, do ano, setembro até dezembro. E a primeira, como eu trabalhava, eu acompanhava crianças muito pequenas, de 2 e 3 anos, então era incrível perceber como é que elas se desenvolviam, sabe? Você, é uma coisa, se você vê aquilo ali ao vivo, todos os dias, a criança que, sei lá, não sabia, que ainda usava fralda e parava de usar fralda, porque eu tinha um filho em casa, mas ele era muito pequeno, e como eu estava estudando e trabalhando, ele ficava a maior parte do tempo com minha mãe. Então, eu perdi muito desse processo, de acompanhar esse processo. Então, eu falava, meu Deus, que coisa interessante. E aí, eu começava a ver as classes de alfabetização e perceber as crianças aprendendo a ler e a escrever. E aquilo ali foi o que me pegou. Tanto que eu fui professora alfabetizadora por muitos anos. Mesmo. E aí, eu fiz deve assim, ser bom, é massa, isso que eu né? quero. Isso aqui pode ser legal. E aí, só como eu já falei, eu queria ganhar dinheiro. Claro. Ainda não consegui. Aos que acham que o professor tem que trabalhar por amor, Por amor, veja bem. não. Trabalhar O amor, eu acho com que é importante em amor. tudo que a gente coloca na vida, né? Quando a gente faz Exato. com amor, fica Manda um jogador de melhor. futebol trabalhar por Não amor, vai, um né? artista, um cantor, um médico, não vai. Né, amiga? Então. Mas a docência é historicamente, principalmente a docência de crianças, ela é relacionada ao trabalho feminino, né? Então é a mulher que ocupa esse lugar. E o trabalho feminino, ele não precisa ser remunerado, porque aí a gente entraria numa outra discussão mais ampla. Mas tá ligado a isso aí. Então eu falei assim, bom, então, já que eu gostei, tá, ok. Como eu posso chegar, qual é o ponto máximo que eu posso chegar nessa profissão, né? E aí eu fui entender o que era educação, porque até então eu só era aluna. Entender que existiam redes de ensino diferentes, o que era a rede pública, como é que a rede pública funcionava, como é que a rede privada funcionava, o que é que essas instituições demandavam, né, dos professores e tal. E aí eu vi que para o que eu queria, ser pedagoga apenas não era suficiente. Que eu precisava investir na minha carreira acadêmica. E foi aí que eu disse assim, bom, eu tenho que ser doutora. Eita! Não tem jeito, tenho que ser doutora, porque ainda tem isso, né? A educação infantil é belíssima, a educação básica. Eu fui professora alfabetizadora do município de Salvador por muitos anos, fui professora da rede privada na educação infantil. Tenho muito respeito e muito carinho, né, por essas áreas, mas são áreas que ainda são muito pouco. A remuneração é muito baixa. Para o que a gente se dedica, para o que a gente investe de tempo, para o que a gente estuda, enfim, para cuidar de alguém que ainda precisa de tantos cuidados, né? Então a remuneração realmente é muito pequena, muito baixa. Não é à toa que a gente está o tempo todo aí vendo as mobilizações docentes para que a gente receba o piso, né? Ou seja, o mínimo que a categoria deveria receber. E aí então eu fiz assim, bom, eu preciso entrar na carreira acadêmica porque eu preciso ir para a universidade. Então eu fiz assim, não, ótimo,
mas eu quero fazer desse lugar o meu lugar de pesquisa e não o meu lugar de trabalho, porque eu acho que ele não vai me remunerar como eu gostaria de ser remunerada. E aí eu comecei na... Como é que você fez para entrar no mestrado? Onde é que você fez? Como é que faz? Um estudante de pedagogia agora assistindo esse Pronto. podcast. Ai, meu Deus, eu quero ser igual a Camila, quero ficar rica. Não, eu não fiquei, gente. É isso. O fim da história ainda não teve. Lembra e foram felizes Legal, para sempre? Tô no caminho, tô no caminho. Eu estudava na UNEB. E na época que eu estudava na UNEB, que eu estava fazendo pedagogia, não tinha mestrado na UNEB em educação, né? Então, o que a gente tinha de mais próximo era a UFBA. E era aquela coisa de, meu Deus, é muito difícil, é inalcançável, você precisa conhecer o reitor, alguém, né? tem um Então projeto, ou você precisa ser gênio, ou você precisa conhecer alguém. Eu falei, gente, eu não sou nem gênia, nem conheço ninguém. Então, eu meio que fui por tentativa e erro. E aí, quando eu tava no... E aí, eu sempre digo que eu fui uma pessoa de muita sorte. Eu tive muita sorte. E eu aprendi também que sorte não é só as coisas acontecerem, não é você estar preparado para quando as coisas acontecem. Então eu digo que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Aí, pã, tem sorte. Quando eu estava na UNEB, na graduação, eu trabalhava com crianças e a ideia do processo de ensinar e aprender a crianças me encantou. Então, eu fiz um trabalho de graduação, de TCC, de final de curso, voltado para aprendizagem e ludicidade na educação infantil. E nesse processo, na disciplina de estágio, eu tinha uma professora. E essa professora, ela... que é minha amiga, queridíssima, a professora Alinha Alves. Ela foi minha professora e ela estava iniciando uma especialização com um grupo dela na área de educação em tecnologias. E eu sempre gostei de tecnologia. Mas eu gostava como usuária, como alguém que estava vendo os primeiros computadores pessoais chegarem, vendo a internet surgir, então, como uma curiosa. E aí, ela sempre foi muito acessível e tal. Eu falei assim, professora, eu queria participar dessa especialização. Eu estava na graduação, ou seja, não podia ir para a especialização, eu e mais 2 colegas. E aí, eles falaram assim, a gente vai abrir turma para ouvinte. Então, a gente foi para essa especialização como ouvinte. Não éramos matriculados, não podíamos ser especialistas porque ainda estávamos graduandos, mas entramos como ouvinte. Então, acho que essa é a minha primeira coisa, assim, busque as oportunidades e se jogue nelas, invista nelas. Não tem almoço grátis. É verdade. Não tem almoço adoro grátis. Essa frase. Né? E a gente está num momento bem importante, principalmente para essa geração, que acha que tem almoço grátis. Uhum. Não tem. Então, eu fui como ouvinte para essa especialização, que era uma especialização em educação e tecnologias na UNEB. A primeira turma, 2001 ou 2, estou na dúvida agora. E aí, nesta especialização, foi que eu entendi o que era a academia. O que era pesquisa, como é que a carreira se organizava, o que é que os professores faziam, o que era ser um professor pesquisador, o que era um título de mestrado, um título de doutorado, uma pesquisa científica. Foi nessa especialização. Porque como eu vivia a universidade sendo mãe e trabalhadora, eu não vivia a universidade que muitos dos meus colegas viveram, de projeto de pesquisa, de bolsa, de atividade de extensão. Eu não vivia essa universidade. Eu ia para a universidade para assistir aula. Então, foi nessa especialização que eu fiz, então é isso. E aí, eu comecei a estudar as coisas que aquela especialização estava trabalhando e, na sequência, aquele grupo que estava tocando a especialização estava no grupo que estava compondo o primeiro mestrado da UNEB em Educação, que é o mestrado em Educação em Contemporaneidade. E aí, eu não saí de perto mais desse grupo. Assim, de estudar, de ler, de participar dos eventos, né? Aquilo acabou sendo muito importante para mim. E aí eu fiz a primeira seleção, né? Me inscrevi, fui atrás ver o que era um edital, como é que você fazia um projeto de pesquisa, o que era um projeto de pesquisa. As aulas como ouvinte nessa especialização me ajudaram imensamente, mas eu perdi na primeira tentativa, né? Eu não fui aprovada.
Fiz uma boa prova, mas na hora da entrevista, da definição do projeto, eu não fui aprovada. Eu estava ainda no caminho de pensar os processos de ensinar e aprender. Eu tinha feito um curso eu já tinha me formado, tinha feito um curso de psicopedagogia, uma especialização, e já tinha feito um concurso para a Prefeitura de Salvador. Eu já era servidora da Prefeitura de Salvador. Porque lembra que eu falei que eu precisava trabalhar? Então, meu foco era trabalho. Então, eu trabalhei numa escola particular. E quando eu estava me formando, abri um concurso enorme da Prefeitura de Salvador. Eu fiz esse concurso para professora na educação básica. Quando para esse concurso mesmo? Em algum momento. Ia ter que perguntar para Matheus, e sua mãe cuidava de você que horas? Porque eu trabalhava e estudava 60 horas a semana toda. Trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, trabalhava, dando estudava. Peito para Matheus aqui, com o livro na mão. E Matheus mamou exclusivamente aí 6 meses. Mas era isso. Eu trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. E aí eu passei no concurso da Prefeitura de Salvador. Oh, glória! Aí eu fiz, opa. Eu ia trazer, inclusive, mas eu esqueci lá em Serrinha. Porque foi tão importante para mim passar nesse concurso que eu plastifiquei o meu primeiro contra-cheque. Meu primeiro contra-cheque até hoje. Eu fiz, gente, tipo, não posso, não vou correr mais tantos riscos, né? Hoje parece que é tudo muito fácil. Você vai pra internet e você ganha dinheiro, você não vai ficar sem dinheiro, você não vai ficar sem trabalho. E embora, como eu repito, não existe almoço grátis, isso também é uma grande fantasia, né, que tem se criado aí nessa geração. Naquela época, final da década de 90, início dos anos 2000, a internet que a gente conhece não existia. Não. Isso tudo que a gente está vivendo hoje... Em 2010, isso não existia. Não existia. Imagina. A gente estava discutindo internet, ciberespaço, cibercultura, que era o que eu estava lá aprendendo, né? Como algo que viria revolucionar e tornar o mundo um grande espaço democrático. Nunca pensando nessa ferramenta, nessa tecnologia, como algo que iria servir ao capital, por exemplo. Então, não tinha nenhuma possibilidade disso que a gente está vivendo hoje. Então, para mim, a segurança do serviço público era muito importante. Então, eu estudava, porque eu queria ter estabilidade de serviço público. E aí, fui aprovada nesse concurso da Prefeitura de Salvador em 2003. Eu tinha acabado de me formar. Entrei no concurso, foi quando eu estava lá fazendo as seleções para o mestrado, né? E eu estava no estágio probatório. E eu falava, gente, porque o mestrado exige uma dedicação, né? De tempo, de estudo, de aula. Chocava o horário, enfim. Então, foi uma ginástica. E aí, eu tive essa primeira reprovação. E aí, voltei, fui fazer disciplinas, né? Como aluno especial no mestrado. Então, é a segunda dica. Você me fez a pergunta, né? A primeira é agarrar todas as oportunidades e buscar. Sim. E a segunda, para você que quer ir para a carreira acadêmica, é entrar no universo, no contexto. Respirar o mesmo ar. Respirar o mesmo ar. É saber o que as pessoas estão lendo, é saber o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas procuram, é entender como aquilo funciona, porque hoje tem mais programas, ou seja, tem mais oportunidades. Mas ainda não tem muita. A peneira ainda é uma peneira grande. Mas há 20 anos atrás eram 2 programas, né? Então, imagina aí, sei lá, 20 vagas para... Então, era uma peneira muito grande, né? E aí eu fui ser aluna especial do programa que eu queria entrar, que era o programa da Educação em Contemporaneidade na UNEB. Fui ser aluna especial, entendeu? E aí eu mudei o meu foco total de pesquisa. Eu saí da discussão da infância, das dificuldades de aprendizagem, que vinha muito da pedagogia, vinha muito da psicopedagogia, e fui para a educação e tecnologia, que era uma coisa que estava em crescimento naquele momento, né? Então, como eu falei, a internet estava nascendo, as redes sociais, porque o meu projeto de pesquisa foi sobre o Orkut, que nem existe mais, né? Então, estava tudo muito nascendo e então foi uma outra oportunidade. Eu fiz, bom, então eu vou pesquisar isso que está
aí começando, eu quero entender como é que as pessoas aprendem nesses espaços. Então, eu fui fazendo da minha experiência pessoal, ou seja, daquilo que me interessava, que me mobilizava, que me motivava para entender dentro da minha área, que era a pedagogia, né? E aí eu fiz de novo a seleção e fui aprovada com esse projeto sobre aprendizagem em rede, em 2006. E aí iniciei o mestrado, e aí quando eu iniciei o mestrado, sei lá, no segundo semestre, mais ou menos, eu tive uma outra mudança profissional, que aí eu comecei a ser chamada para dar aula nas universidades, nas faculdades, né? Em cursos de especialização, disciplina de graduação, nas instituições particulares. Sim. Cursos de educação à distância, como eu trabalhava com educação e tecnologia, então eu participei de algumas implantações de educação à distância no estado, né? E continuou na prefeitura. Lá na prefeitura, que era o quê? A estabilidade. A gente passeia, mas a gente não larga a estabilidade. Claro. E continuei lá na prefeitura, mas eu já queria, como eu falei, eu queria ir para a universidade. Então, eu sabia que a prefeitura era um degrau, né? Porque eu queria... Aí, nesse momento, eu já estava na academia, então eu tinha o sonho dourado de que eu ia ser uma grande pesquisadora, que também... Não deixa tem de muito ser. Não, mas tem muito de mito em torno disso aí, de fantasia, de idealização. Faz parte da juventude Faz também, parte da né, juventude, Camila? exatamente. A gente não conta agora, não. A gente deixa pra contar depois. Mas é gostoso, porque eu acho que... É importante. Né? É que nem conhecer Papai Noel, né? Tem que deixar a criança acreditar, né? Eu acho que a utopia é importante, né? Tem uma frase que é atribuída a Galeano, que ele diz, a Eduardo Galeano, o escritor, que ele diz que a utopia é como um horizonte. Ela tem que estar lá para a gente não cansar de perseguir, né? Ou seja, está distante, talvez a gente não consiga chegar lá, mas a gente sabe que ela existe e a gente vai tentando buscar. Então, eu queria isso. Eu fiz, não, eu quero ser uma pesquisadora, eu quero ser melhor remunerada, eu trabalhar a realidade da escola pública, da educação básica. Hoje está muito diferente, mas ainda não está bom. Mas a minha realidade era uma realidade muito difícil. Eu trabalhava numa escola muito pequenininha, periférica, que funcionava numa casa alugada. Nossa. As salas eram muito apertadas. Para você ir de uma sala para outra, você passava. Se alguém estiver me ouvindo daquela época, vai lembrar. Para ir para uma sala, você passava por dentro da outra sala. Os alunos não tinham recreio, por exemplo, porque não tinha espaço para o recreio. Então, era um lugar que não tinha nenhuma acústica, nenhuma privacidade. Os alunos assistiam a aula da sua turma, ouvindo das outras turmas. Então, era uma situação bem insalubre, né? E então, eu falava, não, eu quero ir para um outro caminho. E aí, eu entendia que a academia ia me levar para esse outro caminho, né? Para esses outros espaços. Que eu não ia deixar a educação básica como não deixei até hoje, mas que eu podia estar em um outro lugar que fosse para mim mais confortável. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Era uma coisa que eu queria. Bom, na carreira, como eu posso melhorar, aonde eu posso chegar? Bom, então eu vou tentar chegar nesse lugar. Se esse lugar vai ser o melhor, só vou saber quando eu chegar e se eu chegar. Tem que ter essa energia, porque são 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Exato. E eu vinha de um volume de estudo muito grande, né? Ou seja, terminei o ensino médio, entrei na universidade. Ainda não tinha saído da universidade, estava fazendo uma especialização, estava fazendo um concurso. Então, eu estava nesse ritmo de estudar durante muito tempo. Mas a maternidade me levou para esse lugar. Eu tenho muita consciência disso. Talvez, se eu não tivesse sido mãe, as coisas fossem no ritmo mais lento, né? Mas eu tinha assumido aquela responsabilidade. Então, eu fiquei dando aula na prefeitura, trabalhando em faculdade particular à noite, né? Então, eu dei aula em muitas faculdades em Salvador e fora de Salvador. E fora de Salvador mesmo, dei aula em Camaçari, dei aula em Valença, enfim. FAMEC. Na FAMEC. Na FAMEC. Eu dei aula na FAMEC. Quase todo mundo passou pela FAMEC, né, gente? Então, eu dei aula na FAMEC. Dei aula na Unifax, dei aula na Unijorge, eu dei aula em um monte de lugar.
E nesse processo eu estava fazendo. Aí eu passei no mestrado, e aí foi uma loucura, porque eu fiz o mestrado todo trabalhando nesse ritmo aí que eu tô lhe falando. Nossa, eu tô cansada já. Então Davi já cansou, já, tá? Davi, meu Deus do céu. O jogo do tigrinho, Davi. Não pode virar pro lado. Não O se preocupe, jogo não. do tigrinho. Não Quem vai pra vende não lugar nenhum, sabe, não gente. sabe o Não que é vai, isso. não Não, não, não vai. vai. Não vai. Então, assim, era o que eu queria, né? Então, assim, mas eu tive sorte que eu tive uma orientadora maravilhosa, que foi a Ai, que professora sorte Aline. mesmo, Uma viu? orientadora eu digo que foi minha mãe acadêmica, e de verdade, é minha mãe acadêmica, que segurou na minha mão ali e não me deixou sucumbir, nem me deixou desistir, né? Eu acho que todo mundo em algum momento pensa, gente, eu vou desistir desse negócio. Jogar pra cima. Realmente, joga pra cima. Não vale o esforço. E aí, eu tentei afastamento, né, no trabalho, ouvi todos os nãos, ouvi de um secretário de educação, não foi alguém te disse não, ouvi de um secretário de educação que a Prefeitura de Salvador não precisava de professores mestres. Então, que eles não tinham por que me liberar. Tipo, o que é que eu ia acrescentar? E adoeci, perdi a voz, fiquei readaptada funcionalmente, vivi os conflitos de quem trabalha com gente. Então, assim, vivi todas as experiências possíveis, mas parece coisa de coach, mas não é verdade. Mas fiquei focada ali no que eu queria. Eu falei, não, vou terminar o mestrado, vou. E aí terminei. Terminei o mestrado e aí eu fiz assim, bom, com o título de mestre, agora eu já posso tentar um outro concurso, né? Já sabia que para a universidade não ia dar, porque a universidade exigia o doutorado, né? Eu terminei o mestrado e me inscrevi para o doutorado. Naquela época também só tinha um doutorado em educação na UFBA. E aí vocês lembram a UFBA, o medo da UFBA. Mas aí o que eu fiz? O mesmo processo que eu fiz na UNEB. Aluno Vou ser aluna especial. especial, vou participar, me aproximar dos grupos de pesquisa, conhecer os professores, participar dos eventos, a mesma coisa. Entender o que é que aquele grupo estava pesquisando para ver como é que eu podia, o que é que eu podia propor, né? O que é que eu devia estudar e tal. E aí é outro referencial teórico, é uma outra literatura, enfim. E aí fui investir na UFBA, no doutorado na UFBA, na seleção. Fiz a primeira seleção e também não passei. E na mesma época os institutos federais foram criados, em 2008. Mesmo. E aí os institutos federais não exigiam o título de doutor. Para algumas áreas eles até pediam que fosse doutor, mas eles pediam mestre, né? Na verdade, ainda estava na transição entre as escolas técnicas e os institutos e tal. E aí eu fiz, bom, então vou fazer concurso para isso aí, porque já é meio do caminho. Já melhora o Já melhora o salário. salário, já é um concurso federal, ou seja, eu posso transitar em qualquer lugar, né? Eu já vou sair de 40 horas de sala de aula, porque isso é uma coisa É verdade. diferente. Às vezes, e eu converso isso muito com os meus colegas, né? A gente está sempre brigando por melhores condições, porque na hora que o professor ele tem melhor condição de trabalho, ele oferece um serviço melhor, ou seja, aquilo ali vai refletir consequentemente e com certeza na formação daqueles estudantes. Mas eu sempre pondero isso, de que eu não esqueço do lugar que eu vim. Então eu vim de um lugar em que que inúmeros colegas meus estão até hoje e outros tantos estarão, em que o professor ele está 40 horas em sala de aula. Super Que ele entra às cansativo. 7 e ele sai às 17. Então eu vivi isso durante 6 anos da minha vida. Então, quando eu começo a entender que existe uma instituição de educação básica, o Instituto Federal é uma instituição de educação básica, né? Uma carreira de educação básica, em que as condições de trabalho são melhores, porque são melhores. Se eu comparo da onde eu vim, mas tem outras carreiras que são melhores, são.
A gente sempre tem, né? Não, sempre mas... tem, mas da minha realidade, Exato. aquela era a melhor condição. E aí eu fiz o concurso pro IF Baiano. Fiz o concurso pro IF Baiano, fiz a seleção pro doutorado na UFBA e eles vieram juntos na mesma época. A aprovação em um e a aprovação em outra. Coisa de, sei lá, 2 semanas. Foi mesmo. Eu tinha acabado. Primeiro saiu o resultado da UFBA. Aí eu fiquei felicíssima. Eu fiz, gente, entrei, não é possível, eu vou entrar nessa universidade. Todo o mito que envolvia a universidade, né? A simbologia, a misticidade, enfim, tudo que envolve a Universidade Federal da Bahia, para quem é, né, de Salvador, para quem é do estado. Num programa que era um programa sempre foi muito respeitado na área da educação, num grupo de pesquisa que foi que é um grupo de muita vanguarda, né? O grupo de educação e tecnologia da UFBA. Então eu estava imensamente feliz. Eu fiz, vou ser estudante pela primeira vez na vida, porque só estudante, porque a prefeitura tinha me liberado. Foi. Eu tinha conseguido. E aí, tipo, 15 dias depois, o instituto me chamou. Aí eu fiz, epa, e agora? Porque como eu estava lá no foco da universidade, eu ainda pensei, eu fiz, será? Talvez seja melhor não aceitar, não, dar um recuo, né? Ficar lá onde eu tô mesmo e, enfim, abrir mão dessa vaga. Era uma vaga no interior do estado, né? Ou seja, eu teria que sair de Salvador, teria que ficar lá e cá. Então eu pensei muito, 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 muito. E principalmente como é que eu ia. Qual é a palavra? Faltou a palavra aqui, mas como é que eu ia conseguir fazer as duas coisas, né? Trabalhar fora de Salvador, porque as vagas eram para fora de Salvador. Trabalhar fora de Salvador, né? Porque as vagas eram no interior do estado. A minha família morando em Salvador, né? Na época, o Matheus tinha 10 anos. Então, tinha um casamento, tinha um filho. A família morando em Salvador. E o meu curso saindo em Salvador. Como é que eu ia organizar essa rotina? Como é que eu ia conseguir, né? Porque eu não ia conseguir me afastar por conta do estágio probatório, né? Que, para quem já está me ouvindo também, isso já mudou. Hoje você entra no Instituto Federal, numa Universidade Federal, entra hoje e amanhã você pede o afastamento e a lei não te proíbe mais. Exatamente. Sério? Seríssimo. Só que essa lei é de 2012, eu entrei em 2010. Então eu não. Quando ela começou a valer, eu já estava grávida de novo. Então, eu apostei. Quando eu decidi sair daquela minha realidade profissional aqui, que era uma realidade muito intensa, muito pesada, mas uma zona confortável, porque eu já conhecia, porque eu já estava estável, porque era na minha cidade, com a minha família, né? Então, quando eu disse assim, não, eu vou recomeçar agora, numa realidade totalmente diferente, numa instituição de educação profissional, que era totalmente diferente do que... Na verdade, a gente não aprende, não estuda educação profissional nas licenciaturas. A gente nem sabe dessa modalidade, efetivamente. A gente pincela. Chega lá. Quem é da área técnica até sabe mais, porque, né, a escola técnica que tinha em Salvador, enfim. Mas na pedagogia, a gente não aprende educação profissional. E aí eu fiz assim, eu vou para uma instituição totalmente diferente, longe, Senhor do Bonfim, 400 quilômetros de Salvador. E fazendo doutorado ainda, né? Aí eu fiz, vou. O máximo que vai acontecer... Vamos ver o que vai dar. Não dá certo. Aí a gente arranja uma outra forma de continuar. Vou trancar esse doutorado agora. Depois eu retomo. Dá um jeito. E aí pronto, eu entrei no IF Baiano e aí foi a minha outra grande mudança na vida, porque assim como a pedagogia que eu entendia, eu achava que era uma escada para um outro lugar, acabou sendo o meu lugar. Eu fiz assim, não, aqui eu consigo fazer e ser exatamente aquilo que eu queria ser, que é fazer pesquisa, que é trabalhar com a formação de professores. Nossa.
que é estar próximo da educação básica, né? E aí eu comecei a minha trajetória no IF Baiano, são 14 anos já, e aí de lá para cá, milhões de coisas aconteceram, né? E hoje você trabalha Hoje dando eu aula. tô lá, aí eu terminei o doutorado. No IF Baiano eu descobri uma outra profissão, porque eu digo que é uma outra Sim. profissão, que é de gestora pública. Então eu exerci cargos de gestão pública, né? Eu fui para reitora da instituição. Eu fiz inúmeras coisas dentro da instituição, participei de mesmo. muitas implantações, dei aula e dou aula em muitos cursos, oriento trabalhos de pesquisa. Enfim, eu consegui fazer aquilo que aquela menina sonhava, mas num outro lugar, A completamente gente nem diferente. imagina, Nem né? imagina, né? O bom é isso. Nem imagina. Então eu consegui. E aí eu fui fazer um pós-doutorado, porque aí eu entendi, a carreira, né, do Magistério Federal, de fato, lhe permite fazer, Sim. estimula e incentiva o desenvolvimento da carreira, né, do professor. Então, eu consegui fazer um pós-doutorado afastada, sem trabalhar, recebendo meu salário, né? Então, foi um momento muito importante. E fui me aproximando de outros espaços, entendendo que eu podia. Que ao contrário do que eu achava, que ali era tipo. Uma passagem, né? Primeiro era a passagem, depois fez assim: não, aqui vai ser o meu porto seguro, a reta final, Mas não. tem aquela formiguinha que vai assim, picando para se Que não deixa, movimentar. oh meu Deus, não deixa, podia Eu o quê? sei, eu Acalmar conheço essa agora, não formiguinha. consigo, E aí eu continuei a fazer as coisas que eu já fazia, descobrindo outras coisas, trabalhando. Na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo processo de formação de pessoas e de desenvolvimento, de você acompanhar o desenvolvimento de alguém, de você ensinar algo a alguém. E quando você ensina, não é também papo clichê, você aprende. Então, eu sou, de fato, encantada com isso. E aí eu vi uma possibilidade de fazer tudo isso naquela instituição, né? E não só nela, porque aí hoje a gente tem a internet, eu estou aqui conversando com você nesse podcast, e nesse processo eu criei também um podcast, por exemplo, com umas amigas, para a gente falar de outros temas, publicamos Já alguns faz o episódios. jabá aí do podcast, fala também do teu curso, né? E aí pronto, comecei agora, recente, a pensar, bom, eu tenho essa trajetória, é uma trajetória da qual eu me orgulho muito, e eu posso ensinar outras pessoas a seguirem não a mesma trajetória, mas entenderem os passos que eu dei e como é que essas pessoas podem também conseguir. As ferramentas, né? Porque às vezes a gente, principalmente para mulher da camada mais popular, para mulher mãe, parece que tudo é muito difícil. E é. Mas não é impossível, né? Então, assim, aí eu comecei a pensar nessa possibilidade com o meu filho, que é uma outra experiência também que eu tô tendo, que é, eu digo hoje que ele é meu chefe, né? Porque é ele que trabalha com o digital, então ele é gestor de tráfego, vou fazer várias publis dele, que ele é maravilhoso. Massa! Então, ele sempre dizia, minha mãe, mas você sabe tanto, você estudou tanto, tem tanta gente vendendo e compartilhando coisas na internet sem nenhum embasamento, ou sem credibilidade, ou sem autoridade. E por que você não faz isso? Ele vinha o tempo todo achando que eu vou ficar rica. A verdade é isso. Que ele tá criando, essa geração faz parte. Então, eu fiz assim, verdade, é uma coisa que eu gosto dessa parte de me comunicar. Eu sei alguns caminhos das pedras, eu trabalho com formação de pessoas e de professores há muitos anos, né? São 20 anos já. Então, mais de 20 anos. E aí eu fiz assim, vamos. E aí ele tinha essa ideia de pensar num curso. E aí a gente está começando, aí nos próximos dias devem as inscrições abrir, um curso voltado para formação, para preparar aquelas pessoas que querem ser professores especificamente da carreira do Magistério Federal.
que tem especificidades, né? Então, a gente tem uma carreira Massa. que não é só a universidade, que tem as instituições do ensino básico, técnico e Sim. Eu tecnológico. sigo que é de Universidade da Química. Ele é Sim, o IF, só que é do Rio de Janeiro. o IFRJ, deve ser. Porque Isso, ainda tem o isso, a gente tem vários IFRJ. institutos em vários E estados, né? ele tem, tipo, um site já que ele dá várias aulas de química mesmo para passar em concursos da Sim, área. Eu acho sensacional. exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, olha, eu participei organizei concursos no IFBaiano, participei de bancas de outras instituições. E aí eu sempre via gente muito boa, assim, sabe? Que você. Sim, deslizando. E aí chegava na hora, numa bobagemzinha, a pessoa derrapava, porque não tinha experiência, ou porque não Que sabia o que é massa. que aquela etapa daquele concurso espera de você, né? E aí a ideia fiz assim, bom, então eu vou contribuir dizendo a essas pessoas, ensinando a essas pessoas aquilo que eu sei, ou seja, compartilhando a minha experiência Sim, de quem massa. trilhou esse caminho, mas também de quem está do outro lado, ou seja, que está contratando, que sabe o que é que uma instituição quer, Sim. que uma banca procura, né? E é aí que a gente começa a Que fazer o, massa. o curso Eu, como Prepare-se eu me tornei, Docente. justamente é para isso também, né? Sim, Para compartilhar essas histórias e incentivar pessoas. Eu sempre falo aqui, tem as influencers, né? As fúteis e as úteis. A gente tenta ser sim, as úteis, as né? outras, exatamente. Ajudar, É, aham, né? Da melhor forma possível. é E o que verdade. é que você diz para quem está começando, Camila? E comece. É, que vá, né? Que vá com medo, com dúvida, eu sempre digo que quem tem muita certeza, Hum, hum, eu tenho medo das muitas certezas, né? Então, assim, eu acho que é do humano você ter dúvida, você ter medo, você, poxa, será que vai dar certo? É do humano. E eu acho que transformar esses sentimentos que podem às vezes ser de segurança, de medo, de incerteza em motor mesmo para dizer assim, eu vou experimentar, eu vou tentar, eu vou fazer. Mas fazer isso com aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Com amor no sentido mais amplo, assim, de dedicação. Eu preciso me dedicar a fazer aquilo ali. focar. Identificar o que eu quero. Eu falo isso em muitas das minhas aulas, né? Uma passagem clássica do livro Alice no País das Maravilhas. Ou do filme, para quem não leu o livro. Que a Alice estava lá perdida, e aí ela chega num lugar que tem um caminho, uma bifurcação, e ela olha para o gato e pergunta qual caminho ela deve seguir, né? E ela diz, eu tô perdida. E aí ele diz assim, bom, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, acho que saber para onde você quer ir, ou, ou entender os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos e persegui-los, pode parecer clichê, pode parecer frase de coach, mas eu acho que é um caminho importante. E entendendo o lugar da onde a gente sai, porque essa caminhada, essa jornada, essa corrida, ela não é igual. Ela é muito desigual. Infelizmente, ela é muito desigual. Então, algumas pessoas vão precisar se dedicar mais, vão precisar abrir mão de mais coisas, vão precisar investir mais tempo do que outras, né? Então, olhar para isso acho que é importante. E eu falo com a tranquilidade de quem viveu esse caminho não de uma forma fácil, né? Então, eu comecei a jornada sendo mãe muito jovem, numa família que não tinha poder financeiro, numa realidade de vida muitíssimo difícil, mas com muitos medos e muitas dúvidas e muitas incertezas, mas com muita vontade de conseguir fazer, de viver dignamente, de forma honesta, mas de forma amorosa, ou seja, levando aquilo que eu achava que era mais importante para mim e para o outro. E eu acho que foi nesse ponto que a docência fez, opa. E aí
a magistratura perdeu uma grande advogada, mas a educação ganhou uma grande professora. De vários advogados futuros, quem sabe. Obrigadíssima, exatamente. Camila. Adorei nosso bate-papo que bom, eu também mesmo. gostei muito. Grande prazer mesmo ter aqui. Eu acho que falar é importante porque a gente se ouve quando a gente fala, né? Então a gente vai também recuperando coisas Todo e mundo dizendo. fala. Quando vai se preparando naquele roteirozinho que eu mando pra pessoal, rapaz, eu desbloqueei umas memórias, assim que estavam esquecidas, né? Exatamente. Então foi uma. É bom, porque aí outras pessoas vão ver que realmente não existe almoço grátis. Não existe. Não existe. Não existe. Obrigada a vocês pela oportunidade. Segue lá, Camila Santana. Profa.Camila Santana. Camila Santana. Segue o Como Eu Me Tornei também. Se inscreve no nosso canal. Vou deixar aqui também o contato do Matheus, né? Para fazer, né? Esse marketing para vocês. Matheus Limas também. E aí, com certeza, vocês vão gostar muito do conteúdo da Camila, do Matheus e do Como Eu Me Tornei. Com claro. certeza. Beijo. Até mais.